palpite. É que é difícil, né, palpitar e Pô, jogar. nós estamos quase fazendo uma alteração, tirando o Taigo da bancada. A gente já tem a Gabi. Deu na rádio aí, neste gurizada. momento, né, Bagé? Deu, tá chegando o Rádio Livre e depois, 6 da tarde, tem o Serginho Boas no comando do Band Sport Show. E agora é tudo contigo, Gabi Lerina, no RS Acontece. Bom programa. Beijos pra Beijo. vocês. Isso mesmo, gente. A partir de agora, até as 2h30 da tarde, eu e você temos um encontro marcado. Tudo que foi notícia no estado hoje está aqui na tela da Band, no RS Acontece. Você sabe, você também pode participar do nosso programa ao vivo, pela live, lá no Facebook da Band RS. Acessa lá, escreve seu comentário, que eu leio ao vivo. Olha só, hoje o tempo firmou aqui em Porto Alegre, faz 20 graus, o sol aparece tímido em alguns pontos, algumas regiões da capital dos gaúchos, ainda bem. Vamos aos destaques de hoje? Roda aí. Cassado. Deputado presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul perde o mandato por suspeita de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2018. Economia. Caixa Econômica antecipa calendário de saques do FGTS. Alerta. Mesmo com o fim do inverno, mortes por gripe aumentam no estado. Cinema. Festival exibe filmes nacionais até o final de semana em Santa Cruz do Sul. Segunda chance. Projeto de Universidade Gaúcha proporciona atendimento a egressos do sistema penitenciário. Pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, um presidente da Assembleia Legislativa no exercício do cargo é cassado. A decisão é do Tribunal Regional Eleitoral e saiu nesta segunda-feira. Foram 4-3 em um colegiado de 7 desembargadores. A perda do mandato do deputado Luiz Augusto Lara, do PTB, no entanto, não é automática. Entenda qual o rito a partir de agora. Com 4-3, o Tribunal Regional Eleitoral cassou o mandato do presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Augusto Lara. O parlamentar é acusado de cometer abuso de poder político e econômico nas eleições de 2018. Na ocasião, Lara se elegeu para o 6º mandato de deputado estadual. A Corte do TRE julgou na noite dessa segunda-feira 2 processos contra Lara e o irmão dele, o prefeito afastado de Bagé, Divaldo Lara. As ações investigam uma acusação de que os políticos teriam usado a máquina pública e coagido os servidores da Prefeitura de Bagé a comprarem convites para um jantar de arrecadação de fundos para a campanha eleitoral. A defesa do deputado irá recorrer da decisão e nega as acusações. Eu defendo que o deputado Luiz Augusto Lara não teve nenhuma intervenção em nenhum fato que é objeto das acusações e entendo que a pena de cassação, caso prevaleça o entendimento de que ele teve algum benefício extraído de condutas, não possa ser a cassação. Essa é a primeira vez que o TRE caça o mandato de um presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha em exercício. Esse advogado eleitoral explica que agora Lara pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e que até a decisão do TSE, que não tem prazo para ocorrer, ele continua no mandato como deputado estadual. O advogado dele vai entrar com recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, pede que a presidência do Tribunal Regional Eleitoral receba o recurso com efeito suspensivo, que significa que aquela decisão está suspensa enquanto não for apreciada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, dificilmente vai ser julgado durante o ano que vem. Ele continua no mandato dele com todas as prerrogativas. Vamos de serviço agora. A Caixa Econômica Federal antecipou para 2019 o saque imediato de até R$ 500 do FGTS para todos os trabalhadores com contas ativas ou inativas. Quem traz mais informações? De novo, Karine Flores. Boa tarde, Karine. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos. Exatamente, todo o recurso será liberado ainda neste ano, ainda em 2019, independente do mês de aniversário do trabalhador. Vamos conferir agora na tela, porque é importante as pessoas ficarem atentas às datas que já começaram. Quem nasceu em janeiro já começou o saque a partir do dia 18 de outubro. Aqueles nascidos nos meses de fevereiro e março podem sacar a partir desta sexta-feira, dia 25 de outubro. Quem faz aniversário nos meses de abril e maio, a partir do dia 8 de novembro, poderá sacar. Já quem nasceu nos meses de junho e julho, a partir do dia 22 de novembro, poderá sacar.
Quem nasceu no mês de agosto saca a partir do dia 29 de novembro. Quem faz aniversário nos meses de setembro e outubro, a partir do dia 6 de dezembro. E quem nasceu nos meses de novembro e dezembro, a partir do dia 18 de dezembro, poderá sacar. Esse é o novo calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal para quem não é correntista da Caixa. Então é importante as pessoas ficarem atentas a essas novas datas. Como as pessoas podem sacar? Elas podem ir até as lotéricas com um documento com foto e aí poderão sacar o valor de até R$100, ou no caso daquelas pessoas que tenham a senha do cartão cidadão, vão poder sacar até R$500 nas lotéricas ou nos terminais de autoatendimento. Outra opção é indo até as agências da Caixa. Lá é possível fazer transferência para outros bancos sem nenhum tipo de cobrança de tarifa. As agências da Caixa terão horário especial para atender aos trabalhadores. A partir dessa sexta-feira, dia 25 de outubro, a Caixa abrirá um horário mais cedo. As unidades das agências da Caixa abrirão 1 hora mais cedo e fecharão 1 hora mais tarde. No sábado, elas estarão abertas das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. E aí, na segunda-feira, dia 28 de outubro, também estarão com horário diferenciado, abrindo 1 hora mais cedo e fechando 1 hora depois do horário para facilitar aí a retirada desses valores. É importante a gente lembrar que esse saque imediato não altera o direito do trabalhador de retirar o valor total da conta da FGTS caso seja demitido sem justa causa. Então, apesar disso, as pessoas vão conseguir sacar esse valor caso seja necessário através aí de uma demissão sem justa causa. Também é importante ressaltar que todos os trabalhadores terão direito aí para retirar esse valor até o final do ano, mas se por acaso alguém quiser deixar para depois, a data limite é dia 31 de março de 2020. Então, até dia 31 de março do ano que vem, as pessoas ainda poderão sacar esse valor. Segundo a Caixa, em 35 dias, desde o início desses saques, já foram mais de 15 bilhões de reais retirados pelos trabalhadores, cerca de 40% dos trabalhadores. São aí o valor de até R$500 por cada conta ativa ou inativa do FGTS. Tudo isso é possível acessar também através do site da Caixa, tem também o aplicativo do FGTS, então é bom as pessoas buscarem essas informações, mas aproveitar também esses horários diferenciados, Gabi. Obrigada, Karine, por todas as informações, ficou bem explicadinho, daqui a pouco a gente volta a se falar. Olha só, o professor do Instituto de Geociências da URGS acredita ter desvendado um mistério que envolvia a localização peculiar de Machu Picchu, no Peru. Quem nos traz mais detalhes é o repórter Gilberto Echauri. Olá, Gabriela, todo mundo que acompanha o RS Acontece. E olha, o mistério que envolve o modo de construção da cidade de Machu Picchu, no Peru, pode ter sido desvendado pelo professor e pesquisador do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o senhor Rualdo Menegatti. Ele, em setembro deste ano, publicou um estudo em um congresso de geologia nos Estados Unidos, em Phoenix, na cidade norte-americana, onde ele sustenta, através de sua pesquisa, que as falhas geológicas foram determinantes para tornar as rochas da região de Machu Picchu mais maleáveis. Portanto, a cidade ela não foi construída na concepção de construção que nós temos hoje em dia, e sim ela foi esculpida na rocha que é mais maleável justamente por conta dessas falhas geológicas. O estudo do professor também demonstra que essas falhas geológicas elas foram fundamentais para proporcionar pequenos aquíferos subterrâneos que possibilitaram a sobrevivência dos incas naquela região do século XIV através da agricultura, porque esses aquíferos subterrâneos eles acabavam por fertilizar a terra e eles conseguiram sobreviver por conta da agricultura. Esse estudo publicado pelo professor, essa pesquisa, na verdade, teve início no ano de 1999 e foi inclusive assunto da tese de doutorado do professor Rualdo, que aconteceu em 2006. Obrigada, Gilberto. Olha só, acontece aqui em Porto Alegre, a partir da próxima quinta-feira, o 10º Congresso das Associações de Parkinson do Brasil. O evento deve reunir cerca de 300 pessoas, entre profissionais de saúde, estudantes e cuidadores familiares, para discutir as novidades no tratamento da doença, que já ocupa o 2º lugar no número de mortes por doenças degenerativas, só perdendo para o Alzheimer. Eu falo agora sobre isso com a neuropsicóloga, coordenadora do evento e vice-presidente da Associação de Parkinson do Rio Grande do Sul, a Neuza Chardozin. Neuza, boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui na RS Acontece.
Eu que agradeço esse espaço, né, para poder divulgar o nosso congresso, que a gente espera que seja um sucesso, porque vai reunir vários profissionais de todas as áreas, médicos, psicólogos, nutricionistas, inclusive advogados, fisioterapeutas, fono, pacientes, né, cuidadores e toda essa gama multiprofissional que trabalha com o paciente com Parkinson. Bom, Parkinson a gente sabe que não tem cura, né? É uma doença que ela é degenerativa. O que você tem de avanços assim no tratamento, Neuza? No congresso a gente vai discutir alguns avanços, né? Existem vários estudos, inclusive os últimos estudos aqui em Porto Alegre também está se vendo a questão dos agrotóxicos, né? Que a gente está tentando trabalhar com uma alimentação mais saudável. Há uma associação, uma possível associação? Existe uma possibilidade do agrotóxico, metais pesados que se alojam, né, na base do cérebro e podem provocar a morte de neurônios dopaminérgicos. Mas também a gente reforça bastante a questão do exercício físico, né, para que o paciente também tenha mais qualidade de vida, mas por enquanto não temos a cura. Existem paliativos, tratamentos para manter o paciente com cuidados, né, mas não com cura. Mas a gente tem um grande número de portadores da doença aqui no Rio Grande do Sul. Sim, nós temos os últimos resultados assim de estudos, 2007 a 2010, mais de 250 mil pacientes no Brasil. A gente até está com uma proposta de tentar fazer o levantamento, a prevalência no Rio Grande do Sul. Mas ainda é um projeto nosso, né, da própria associação, tentar junto aos postos, né, e a Secretaria da Saúde fazer esse levantamento. Principais sintomas, assim, porque na verdade também acaba abordando o assunto para esclarecer quem está em casa. Isso. Né? Geralmente ligam Parkinson a tremor, mas nem tudo que treme é Parkinson e o Parkinson não necessariamente é tremor. O sintoma básico é a rigidez muscular. Né? O paciente tem dificuldade de se locomover, se locomove com lentidão, rígido, né? E o tremor pode acompanhar o corpo. Geralmente acontece, o início é um lado, né? Começa com uma rigidez na mão, ou um tremor, que a gente chama tremor de contar fichas, né? Contagem de fichas, aquele tremorzinho num braço. Aí muitas vezes ele é confundido com algum problema de coluna, então vão para um ortopedista e aí ficam tratando anos e já é o Parkinson. Ou por depressão, também é tratamentos contínuos, assim, de anos e já está instalado um Parkinson. Um biomarcador que a gente pode, assim, contar como uma coisa já de estudos, já está certificado, é a falta de olfato. O paciente que sente, né, essa dificuldade no olfato já é um sinal que pode estar acontecendo alguma ligação com a doença de Parkinson. Mas pode estar associado também à rigidez muscular ou pode ser... Não necessariamente, essa falta de olfato pode acontecer bem antes. Nossa, é um biomarcador, ele já pode estar nos sinalizando alguma coisa por esse lado aí do Parkinson. Tem a ver com a genética também? Tem a ver com um fator genético, mas não é basicamente genético. Ele tem também as questões ambientais, como eu falei, dos agrotóxicos, né? E lesões também. No entanto que alguns boxeadores, Muhammad Ali, né, teve Parkinson em função de lesões por batidas no cérebro. Jogadores de futebol americano, às vezes quedas também. Tem jovens que podem cair, né, se tem alguns casos, e desenvolver o Parkinson, porque é a morte desses neurônios aqui da base. Isso eu queria que tu explicasse para a gente o que acontece. É a morte dos neurônios? O que acontece para se desenvolver a doença? É que esse neurônio, ele desenvolve, vamos dizer assim, ele faz, né, a produção de dopaminas. Então, as dopaminas são responsáveis pelo movimento. No momento que esses neurônios não estão mais recaptando as dopaminas, é importante que o paciente tome medicações com esse componente, que seriam as levodopa, prolopa, para ajudar no movimento. Então, quando ele está rígido, geralmente a medicação ajuda ele se soltar mais no caminhar, né, na execução dos movimentos. Ele fica mais lento também, a velocidade de processamento fica mais lenta e com o passar dos anos pode até desenvolver uma demência. Esse é o tratamento, então, indicado, é a base desses medicamentos que tu disseste. Isso, medicamentos, exercícios, alimentação e o emocional. Porque quando o paciente está mais emocionalmente afetado, com muita ansiedade, ele acaba ficando
trancado, rígido, dá o que a gente chama de freezing, né? Ele fica rígido e não consegue se movimentar. Então, quando ele fica mais ansioso, pior fica. E então, aí ele tem que aprender a respirar. a tua área específica. Exato, a minha e a de alguns profissionais da físio e da fono, porque ele também tem que aprender a respirar, relaxar, para poder continuar o movimento. Então, o ideal para um paciente que tem Parkinson seria passar por uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Esse é o tratamento indicado para quem sofre dessa doença. Isso, não só a medicação, através do neurologista, mas sim psicólogos, fono, físio, por isso é um tratamento muito caro e a nossa associação, que é a PARS, oferece alguns acompanhamentos de graça, né? A gente tem essa associação que todos os nossos profissionais são voluntários. Inclusive, eu estou há 11 anos participando da associação como voluntária e faço grupos de apoio, tanto para paciente como para familiares. Temos a fono, a físio, o nosso presidente, que ele é advogado, né, acaba nos dando assessoria jurídica, o nosso diretor científico, que é o Dr. Rieder, que ele é especialista em Parkinson, e toda uma gama de voluntários que nos ajudam. Vamos mostrar então e chamar o pessoal para o serviço? Este é o nosso evento, né? 24, 25 e 26. O congresso acontece na Anrigues. As inscrições podem ser feitas no local e nós vamos discutir desde os sintomas, né, que são motores e não motores, passando pelos tratamentos e algumas novidades também que serão trazidas em termos de atividades. Inclusive, já teve uma reportagem bem grande sobre o box. O próprio box, né, que a gente coloca como prejudicial em termos de lesão, ele também facilita o movimento. Então, é aquele box feito para o paciente que tem Parkinson. Muito obrigada, Neuza. Um bom evento para você. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Vamos para a hora do intervalo e na volta a gente tem mais RS Acontece. Não saia daí. Vejam só essa agora. 16 suspeitos que planejavam invadir o Maracanã amanhã no jogo entre Grêmio e Flamengo pela semifinal da Libertadores foram presos hoje no Rio de Janeiro. A polícia vinha investigando o grupo pelas redes sociais. Quem nos traz as informações é o repórter da Band News Fluminense, Marcos Sadoc. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está nas ruas para uma grande operação para prender criminosos que se passavam por torcedores do Flamengo. Eles estavam combinando uma invasão ao estádio do Maracanã. Amanhã vai estar lotado, ingressos esgotados, palco da semifinal entre Flamengo e Grêmio pela Libertadores. E a Polícia Civil descobriu, menos de uma semana para o jogo acontecer, que muitos criminosos estavam combinando de falsificar ingressos, invadir o estádio e roubar torcedores. Uma invasão parecida que já aconteceu em 2017 em um jogo do Flamengo pela Sul-Americana. Então, essas dezenas de presos foram trazidas aqui para a cidade da polícia, assim como todos que foram intimados. Cada participante desse grupo de WhatsApp chegou aqui à Polícia Civil. São 89 intimações em várias regiões do estado e todos vão responder por associação criminosa e formação de quadrilha. Nossa, que barbaridade, hein? Um dos desafios do sistema penitenciário é a reintegração dos detentos na sociedade após o cumprimento da pena, pois esse é justamente o objetivo de um projeto desenvolvido por uma universidade da região metropolitana. A iniciativa proporciona atendimento a egressos do sistema penitenciário através de cuidados interdisciplinares. Assunto para agora, e nós vamos conversar mais sobre isso com o coordenador do projeto, o professor Alexandre Ayub Dargel. Professor Alexandre, obrigada pela sua presença. Conta pra gente como é que é esse projeto que já acontece há algum tempo aqui no estado, né? Sim, obrigado pela oportunidade, Gabriela, e boa tarde a todos. O nosso projeto existe desde 2011 na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Ele se desenvolve no Centro de Cidadania e Ação Social da universidade e faz o atendimento de egressos do sistema prisional, familiares e egressos também das medidas socioeducativas. Então, a gente também atende os adolescentes que cumpriram, de alguma forma, a medida socioeducativa. Então, e qual é a intenção? É trazer, conversar, é mostrar treinamento, é fazer treinamentos? O que vocês oferecem? Na realidade, a gente tem várias abordagens. A gente tem uma área da psicologia, que é coordenada pela minha colega Janaína Pio de Almeida, que faz o atendimento individual. A gente também faz atendimentos em grupos. Nós temos hoje 2 projetos que atuam dentro das penitenciárias. Então, no presídio de Taquara, a gente faz um projeto que se chama Remissão pela Leitura, junto com os alunos do curso da Unicinos. Então, os alunos vão até a penitenciária e ajudam os detentos a produzirem leituras e relatórios, que isso acarreta uma remissão da pena.
e também o projeto Preparando para a Liberdade, que também é feito dentro das casas prisionais, com o atendimento de grupos para preparar esse retorno à sociedade, né? Retorno à liberdade, essa retomada da vida em liberdade. Ou seja, nas duas pontas então, tanto para aqueles que já saíram os egressos, como também quem ainda está cumprindo a pena. E como que desde 2011 para cá, muitas histórias, muitas famílias já passaram pelas mãos de vocês, né? Como eles se apresentam, como eles encaram a chegada de vocês e os projetos que vocês oferecem? Na realidade, quando iniciou o projeto, a gente detectou uma ausência de qualquer apoio a essa população. Então, são pessoas que não recebem qualquer apoio do Estado, de qualquer entidade pública ou privada. Então, nesse projeto, a Unicinos começa oferecendo apoio para as pessoas. Então, todo mundo que recebe apoio recebe muito bem, né? Então, a gente é muito bem visto por esses egressos, eles nos procuram bastante, eles precisam muitas vezes conversar, orientação, até mesmo a elaboração de documentos que eles perderam durante o cumprimento da pena. Então, título de eleitor, CPF, são pessoas que têm as mais diversas demandas e demandas muito básicas, porque a gente pode referir que grande parte dos nossos atendidos hoje em liberdade, eles vivem em albergues ou moram na rua, porque não conseguem se reintegrar de forma satisfatória com a sociedade ou com a sua família, né, que tem um certo preconceito também com relação a isso. Isso que eu ia lhe perguntar, eles relatam muito preconceito ainda, professor? Sim, total, o preconceito é total. Essa falta de visualização dessas pessoas, eles são invisíveis, então ninguém se importa com o que está acontecendo com eles. Então, muitos precisam muitas vezes de uma conversa, então eles vão lá para conversar, para expor o que está acontecendo na vida deles, as dificuldades que eles passam, porque não é fácil, né? Alguém passar um período cumprindo pena e depois a pessoa retoma a liberdade e ela não tem onde morar. Ela não reencontra muitas vezes a sua família, que mudou de cidade. Então, há casos também de famílias que acabam abandonando, alguma coisa assim nesse sentido, ou que se perdem? O caso emblemático assim, que me levou a criar esse projeto foi de um dos nossos usuários, que ele foi um dia conversar comigo, dizendo que ele estava morando na rua desde que tinha saído da prisão e ele não tinha mais encontrado a família dele, porque eles não conseguiam visitá-lo durante o cumprimento da pena, porque ele cumpria a pena em Montenegro e a família morava em São Leopoldo. Então, essa distância a família não conseguia percorrer, não tinha dinheiro, não tinha condições. Então, ele perdeu o contato durante anos com a família e quando ele retoma a liberdade, ele vai até o local onde ele morava e já as pessoas não estão mais lá e ele não sabe onde elas estão. E aí ele passa a morar na rua e assim, o ponto principal dessa história que nos levou a tomar uma atitude com relação a isso, ele disse, olha, eu posso voltar para a prática de crimes, né? Que eu vou ter apoio, eu vou ter vou ser recebido, né? Para se eu quiser vender droga, se eu quiser assaltar alguém, então... E essa pessoa não continuou, ele, apesar da dificuldade, ele ficou morando um tempo no albergue, depois conseguiu um emprego. Então, assim, isso nos motivou a cada vez atender mais pessoas e fazer também esse atendimento dentro das casas prisionais, né? Porque aí a pessoa já sai com um apoio, ela já sai com uma referência, ela sabe que pode nos procurar lá no Chance, quando ela retomar a liberdade, que a gente vai dar vai recebê-la e vai apoiá-la. Tem ideia de quantas pessoas já passaram por esse projeto de 2011 para cá? Só nesse ano a gente tem 41 pessoas. Então, assim, o ano passado foram 52, então nós temos aí 8 anos, em torno de 300, 400 pessoas diretamente atendidas, né? Fora esses grupos que a gente faz nas casas prisionais. O senhor já falou um pouco do perfil desse egresso ou desse apenado, né? Quais são os perfis? Estarem abertos, estão carentes no sentido de querer aprender? Eles estão querendo trabalhar. Então, assim, a grande conquista deles é um trabalho e muitas vezes o trabalho formal, né? Então, uma carteira assinada, então eles buscam muito isso. A gente auxilia eles a fazerem currículos para entregarem nas empresas, nas entrevistas de emprego. Também faz uma conversa sobre como deve ser uma entrevista de emprego, porque são pessoas que ficaram muito tempo afastadas do mercado, né? E hoje a gente está finalizando um projeto aí com o curso de gastronomia da Unicinos, onde se tudo der certo, eles vão oferecer uma formação para os adolescentes que cumpriram medida socioeducativa. Então, uma formação na gastronomia para conseguir produzir alimentos para venda ou para trabalhar num restaurante, numa confeitaria. Então, eles demandam muito isso, eles precisam trabalhar, eles querem trabalhar. Então, essa visão que muita gente tem que dizer, eles não querem trabalhar, eles querem a lei do menor esforço, isso não se verifica. Assim, os nossos usuários do projeto, as pessoas que nos procuram, elas demandam muito
uma oportunidade. Por isso o nome do projeto é Chance. É Chance. E o senhor tem essa proximidade com esses usuários. Eles falam em arrependimento? Sem dúvida, muitos falam em arrependimento, porque eu sempre falo, a gente trabalha com uma amostra diferenciada, né? Que são pessoas que nos procuram porque querem sair do mundo do crime, né? Ou que já cumpriram a pena e não querem mais se envolver em nenhum tipo de delito. E a gente vai analisar esse público, né, que não tem onde morar, que fica nos albergues, nas ruas, são pessoas que não foram grandes criminosos, que praticaram grandes tráficos. É geralmente aquele usuário que é preso como traficante, né, que cumpre pena como por tráfico ou por um roubo. Então, são crimes que muitas vezes, né, a gente tem um certo preconceito, mas que efetivamente não colocam essas pessoas dentro do crime organizado, numa posição elevada, tanto que elas saem da prisão e vão morar na rua, né? Muito obrigada, professor, pela sua presença aqui no RS Acontece. Até uma próxima vez. Obrigado, boa tarde. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre um festival de cinema que acontece em Santa Cruz do Sul. Tem exibição de filmes até a sexta-feira. A gente já volta. Olha só, tem programação para os amantes da sétima arte no Vale do Rio Pardo. Acontece até o final dessa semana o segundo Festival Santa Cruz de Cinema. São 18 filmes curtas-metragens que serão exibidos até a sexta-feira no auditório da Unisc. Eu converso agora por Skype com uma das idealizadoras desse festival, Roberta Pereira. Oi, Roberta, boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui falando com vocês. Pois é, hoje começando então essa nossa segunda edição do Festival Santa Cruz de Cinema. Estamos muito felizes poder já chegar nessa segunda edição com uma participação muito grande de filmes de todo o Brasil vindo para cá. Então, os realizadores desses 18 filmes que a gente vai estar exibindo até quinta e na sexta-feira a premiação. Tô vendo, tá com um sorriso no rosto, menina, tá feliz então desse sucesso. Muito. Conta muito pra feliz. gente. Conta pra gente, assim, um pouquinho dos filmes que vão estar à disposição dos amantes do cinema. Bom, em primeiro lugar, o nosso festival ele é de curta-metragens, né? Então, a gente teve 613 filmes inscritos de 22 estados brasileiros. Então, já foi só a seleção, né? Já é um envolvimento muito grande de toda a comissão, os curadores. É um trabalho bastante envolvente, de meses, né? E agora, desde ontem, já estão chegando aqui. O nosso festival, ele sempre possibilita, então, que venha um realizador de cada filme, pelo menos. A gente paga essas despesas para eles virem de qualquer lugar do país aqui para Santa Cruz e ficar durante esse tempo. Na sexta-feira, a gente faz a premiação, que é o Troféu Tipuana, que é entregue aos melhores filmes em várias categorias, né? E também teremos a presença do nosso homenageado do festival esse ano, que é o Jorge Furtado. Nada mais, nada menos que o Jorge Furtado, né? Nada mais, nada menos. Tem filme gaúcho? A gente muitos filmes gaúchos, porque a gente tem uma categoria também, né, de filmes que é o melhor filme gaúcho, digamos, que também vai ser premiado. Temos também a categoria Júri Popular, então todas as noites a gente exibe 6 filmes, começando hoje, amanhã e quinta, né, cada noite com 6 filmes. Alguns são gaúchos, que vão ser, um deles vai ser escolhido o melhor filme gaúcho. A votação do Júri Popular também, sempre após as exibições, então a gente vai ter essa possibilidade do público participar, né? E sempre também, após as exibições, a gente faz um bate-papo com esses realizadores presentes aqui, porque a gente acha muito importante, né, essa oportunidade, essa troca entre cineastas, entre o público, essas curiosidades sobre a realização dos filmes, num momento onde a gente tem que valorizar muito, né, o audiovisual, esse trabalho que é realizado pelos cineastas do Brasil todo, essa cadeia produtiva do cinema. Então, a gente acha isso tudo muito importante e o festival aqui em Santa Cruz possibilita. Acabou o Oktoberfest no domingo e ontem já começamos com toda a movimentação do festival e estamos muito felizes e esperamos vocês todos aqui também. Eu ia te perguntar se vocês vão oferecer uma cuca para o pessoal que vai visitar Santa Cruz. Com certeza, isso não pode faltar aqui na nossa cidade, né? A cuca, a cidade, todo mundo adora muito aqui Santa Cruz, né? Uma cidade muito limpa, muito organizada, muito bonita, muito florida. E agora também uma referência no cinema no interior do nosso estado. A gente está muito feliz por esse reconhecimento que a gente tem desde o ano passado da primeira edição.
essa realização que é do SESC, da universidade aqui, que tem um curso muito bacana, na área de cinema também, que é produção em mídia audiovisual e que também tem produções de muita qualidade, né? E também a Pé de Coelho Filmes, que é uma produtora de cinema aqui da cidade. Então, nós nos reunimos, idealizamos o festival e já estamos realizando agora essa segunda edição. Parabéns, Roberta. Um beijo para vocês, um excelente evento aí em Santa Cruz, tá? E só um recadinho, então, que quem quiser vir para Santa Cruz, né, para participar, claro, mas se não, podem acompanhar nas nossas redes sociais, Festival Santa Cruz de Cinema, no Instagram, no Facebook. A gente está ali com toda a movimentação do festival, está sendo pode ser acompanhada por ali também. Um grande abraço para vocês, viu? Beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bom evento para ti. O Conselho Municipal de Saúde se manifestou sobre uma fala do prefeito de Porto Alegre. Nelson Marquesan Júnior defendeu a prestação de serviços públicos, mas não estatais. Ou seja, atendimento de graça, mas não necessariamente pertencente ao Estado. Quem tem mais informações sobre isso é o repórter Jonathan Bittencourt. Uma boa tarde, Gabi. Boa tarde para todos que nos acompanham. 2 assuntos relacionados ao funcionalismo público, mas o primeiro com relação ao município de Porto Alegre. Ontem nós havíamos mostrado aqui no RS Acontece a inauguração de novos leitos hospitalares no Vila Nova, na zona sul da capital gaúcha. Na ocasião, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, afirmou que a cada greve realizada pelos funcionários vinculados ao Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, há uma demonstração de que a prestação de serviços de ponta na saúde precisa ser pública e não estatal. Com referência, claro, à atuação do Hospital Vila Nova, que é gerido por uma organização privada sem fins lucrativos. O Conselho Municipal de Saúde se manifestou hoje, manifestando repúdio com relação à declaração do prefeito, dizendo que sim, é dever do Estado, é dever do município a prestação de saúde. Por isso, a declaração de Marquesan teria sido inconstitucional. Outro assunto agora, esfera estadual. Foi prorrogado até dia 25, na próxima sexta-feira, o prazo para que os sindicatos possam apresentar sugestões de mudanças à proposta de reforma estrutural nas carreiras do funcionalismo público estadual. O governador Eduardo Leite vem trabalhando nessa pauta em encontro com os sindicatos ao longo das últimas semanas e foi estendido o prazo até sexta-feira para que, então, as entidades possam apresentar sugestões de mudanças aos projetos. Obrigada, Jonathan. Olha só, tem um alerta bem importante. O inverno acabou, mas a preocupação com a gripe permanece. De acordo com um relatório divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, mais 7 pessoas morreram por consequência do vírus influenza aqui no Rio Grande do Sul, totalizando 63 mortes neste ano. Para falar mais desse assunto, eu recebo agora a especialista em saúde do Núcleo de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Centro Estadual de Saúde, a Letícia Garay Martins. Letícia, obrigada pela sua presença aqui no RS Acontece. E é bem isso que a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de iniciar a entrevista oficialmente ao vivo. Não tem nada a ver a questão da temperatura. Então, ela tem sim, ela interfere, né, na circulação desse agente, do vírus influenza, tanto é que ela é uma doença bem sazonal, né, ela tem um pico no inverno, né, no outono e no inverno, mas tem outros determinantes aí que também contribuem para o desfecho óbito, né. Quis dizer assim, no sentido de que acabou o inverno, acabou a preocupação com a gripe? Não, na verdade o vírus circula o ano inteiro, com uma intensidade muito maior durante o inverno, mas ele nunca deixa de circular, né, enquanto a gente tem vírus circulando, existe a possibilidade de a gente ter pessoas se contaminando e evoluindo para óbito, né? Considerando esses outros fatores que a gente tem que interferem para esse desfecho, né? Que seria a questão do tratamento, a questão da pessoa ter um fator de risco já, né, prévio à infecção pelo vírus influenza, a questão da própria assistência à saúde, tudo isso são fatores que vão interferir nesse desfecho, né, de morrer ou curar da infecção pelo vírus influenza. Tiveram muitas vítimas, crianças, idosos, ainda são assim os principais focos?
Como eu estava falando em fator de risco, né, a faixa etária, criança e os acima de 60 anos, é um dos fatores de risco. Pessoas nesta idade, nesta faixa etária, elas têm um maior risco, sim, de morrer. Mas os nossos óbitos esse ano, eles estão concentrados nos maiores de 60 anos. A gente teve uma alta incidência nas crianças, nos menores de 6, que é uma população vacinada, né, que está sempre, é o grupo eleito para vacinação, mas os óbitos ficaram nos maiores de 60 anos. E a única forma de poder evitar é a vacinação, né, Letícia? Então, a gente fala em 3 pilares de medidas de prevenção e controle. A vacinação, que é a principal dela, sem sombra de dúvidas, mas atualmente a gente tem aí, né, há um bom tempo já, um tratamento para a influenza, né, que é disponibilizado pelo Estado, né, pelo Ministério da Saúde e que está distribuído amplamente no Estado. Então, tu tem medicação, tu tem um antiviral também a ser administrado, né, e tu tem aquelas medidas comportamentais que a gente não deve esquecer nunca, que também interferem nesse processo de transmissão do agente, né, que é a etiqueta respiratória, que é evitar os ambientes de grande aglomeração quando a gente está com um quadro respiratório. Enfim, então são os 3 pilares que a gente costuma dizer de medida de prevenção e controle. Porque a transmissão, ela é muito fácil, né? Sim, o vírus, ele é um vírus, ele pode ficar vivo, né, no ambiente, então o principal meio de transmissão está muito relacionado com as mãos, né, por isso que a gente está sempre falando da questão da lavagem das mãos, do uso do álcool gel, na impossibilidade de lavar as mãos, porque a mão, ela contamina muito, né, a questão da gente usar muito a mão, ao invés de usar o que a gente chama do cotovelo ou da roupa, né, a gente precisa evitar botar o vírus na mão para não espalhar ele no ambiente. Então, é bastante importante manter essas medidas durante o ano inteiro, não só no inverno. E deixar também o lugar arejado, aquelas dicas que a gente sempre ouve falar e que a gente às vezes esquece de fazer. E acha que elas não têm impacto, né? E ela tem. E elas têm. Elas têm um grande impacto. Claro que a vacinação, e se a gente for olhar o perfil desses óbitos, né, eles se repetem ano após ano. A maioria das pessoas que morrem por influenza não são vacinadas, mesmo pertencendo ao grupo eleito para vacinação. Elas não usaram a medicação no tempo oportuno, que a gente preconiza, que é nas primeiras 48 horas do início dos sintomas, né? E sempre tem, na maioria das vezes, esse ano, 87% dos óbitos tiveram um fator de risco, pelo menos, né? Que é ou ter a idade ou ter aquela comorbidade que a gente chama, que é uma doença prévia, né? A pneumopatia, o doente do coração, o doente do pulmão, são pessoas que, ao se infectarem com vírus, têm uma chance maior de evoluir para o óbito. São aqueles que entram no fator de risco, né? Exatamente, que também é um grupo da vacina, né? Das campanhas nacionais de influenza, as pessoas com comorbidades. A gente fez esse alerta porque a gente falou aqui, o inverno já terminou, a gente está na primavera, mas olha só, a gente registrou aí mínimas 13 nessa madrugada, 13 graus, né? Ou seja, o inverno não foi embora completamente ainda, Não foi embora né? completamente, né? A gente teve aí um final de semana de verão praticamente, num sábado, e essa 40 semana... graus. Então, e essa semana já estamos com essas temperaturas, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, por isso que é o estado, inclusive, que a gente tem também, né, a grande circulação do influenza em função desse tempo que é complicado, né? A gente já não sabe mais como sair de casa, né? E, enfim, fica bastante complicado. As temperaturas, elas têm um fator, sim, no vírus, mas como eu te disse, tem esses outros que é bastante importante a gente ponderar também, né? E enquanto a gente tiver vírus influenza circulando, é inevitável, dependendo dessas outras questões, que a gente venha a ter óbito ainda. Que é o caso que a gente registrou agora. E então a gente traz esse alerta para quem está em casa, para que realmente se cuide e que não deixe de fazer todas essas recomendações que tu trouxesse para a gente, né? É muito importante estar lidando com saúde e com vida, né? Exatamente, é isso aí que a gente espera, e eu acho que agora a nossa tendência, pelo que a gente tem observado, é reduzir o número de casos e óbitos a partir agora dessas próximas semanas aí para frente. Essa é a nossa expectativa. Esse número, ele é superior ao que foi registrado mais ou menos na mesma época do ano? Não, a gente sempre faz essa comparação, a gente tem um boletim que a gente chama o Informe Epidemiológico, que a gente publica quinzenalmente nesse momento agora, e se a gente comparar o mesmo período com o ano passado nessa época a gente já tinha tido 97 óbitos por influenza e mais de 600 casos, e esse ano a gente está com 405 casos e os 63 óbitos que tu trouxesse, que são os óbitos que a gente tem até a data de hoje. Obrigada pela sua presença, por esse alerta importantíssimo aqui. Obrigada. Eu que agradeço, uma boa tarde.
Olha só, Outubro Rosa, hora de falar de conscientização e solidariedade. Está acontecendo neste momento a entrega de perucas para mulheres que fizeram tratamento quimioterápico e tiveram que cortar o cabelo. A ação faz parte do Cabelo para Todos, que existe há 10 anos. E é para lá que nós vamos agora ao vivo, novamente com Karine Flores. Karine, é tudo contigo. Oi, Gabi, realmente uma ação muito linda. Todas essas moças maravilhosas que vocês vêm aqui atrás de mim têm uma história em comum. Elas foram diagnosticadas com câncer, fizeram quimioterapia, tiveram que cortar o cabelo e agora acabaram de receber as perucas que são doadas neste salão de beleza, numa ação que é organizada aqui pela Raquel na CAD há mais de 10 anos. Raquel, que linda ação. Como é que é organizado isso? Como é que funciona? Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente recebe os cabelos, né? E a gente monta. E a gente tem um trabalho diferente, que a gente ainda faz o encontro de quem doou para quem está recebendo. E isso já faz há 10 anos, agora a gente tem divulgado mais porque a gente quer ajudar mais mulheres. Porque o que a gente vê que quando elas colocam o cabelo, elas se sentem, nossa, agora sou eu de novo. Elas se veem saudáveis, né? Passa aquele momento, elas ficam muito felizes. Essas perucas são personalizadas, né? Vocês fazem especial para cada uma dessas mulheres. Isso, a gente faz sob medida, a gente tira as medidas, a gente vê foto delas antes e monta para elas, especialmente para elas. E muita gente, muitas clientes vêm aqui para doar. Vem, bastante. Como a gente é um salão especializado em alongamento de cabelo, até aquelas clientes que usam mega hair, não querem mais, está muito curto, deixam aqui de doação e a gente junta um com o outro e monta os cabelos. Agora vamos conhecer a história dessas mulheres, começando aqui, ó, por ela, que tem uma história muito bacana, porque esse cabelo foi doado por outra pessoa que também teve câncer. Depois que o cabelo voltou a crescer, ela veio até aqui doar e agora a Rosane, a Elizabeth está recebendo aqui. Elizabeth, como é que é pra ti agora se ver assim, linda, maravilhosa desse jeito? Bom, tô me sentindo muito bem, maravilhosa. Como é que foi? Tu foi diagnosticada esse ano? Fui diagnosticada agora em fevereiro, né? E tô aqui na luta. É um carcinoma, é um câncer de mama. Já vou fazer a cirurgia agora em novembro, início de novembro já faço a cirurgia. E tô com fé na caminhada e tá dando tudo certo. E hoje recebendo esse carinho aqui na Raquel e nos prestigiando, né, Raquel? Obrigada. Realmente uma história muito bonita, assim como de outras mulheres que estão por aqui. É o caso da Rosane, também acabou de receber aqui o cabelo. Como é que tá se sentindo? Maravilhosa, linda, maravilhosa. Graças a Deus. Muito bem. Tá na luta há quanto tempo? Desde 21 de junho. Fiz cirurgia 1º de agosto. E tô na minha 3ª vermelha e 12 branca, até fevereiro. Mas carequinha e feliz. Graças a Deus. E eventos como esse, assim, compartilhar esse momento com outras mulheres, como é que é pra ti? Foi maravilhoso, porque uma amiga minha me marcou e aí eu fiquei conhecendo a Raquel e eu vim hoje. Tô me sentindo ótima, bem acolhida e somente gratidão a Jesus por tudo. E aqui as histórias acabam se complementando. Vocês estão ouvindo ao fundo que tem uma música? Vou mostrar aqui pra vocês. É o Olivier que tá cantando. Roda de solidariedade, as pessoas acabam aqui conhecendo as histórias umas das outras. Vou te interromper um pouquinho, porque tu tem uma história especial para nos contar, né? Uma história muito importante, pessoal, tua, que tem a ver com essa causa. Com certeza. Mais ou menos 2 anos atrás, queria dar um oi também para a Band, agradecer o convite da Raquel e da GT Produções, a gente está aqui hoje. A minha história é mais ou menos parecida com a de muitos aí. Há 2 anos atrás, a minha mãe foi diagnosticada com câncer. E a gente teve uma luta muito intensa por ela. Na fase que ela foi descoberta, ela estava muito avançado já ainda, o câncer, então ela acabou não conseguindo resistir. E eu me sinto completamente conectado às pessoas que passam por isso, às mulheres principalmente que passam por isso. E é muito importante que isso seja considerado muito, assim, como uma coisa... Perdemos o contato dessa rede de solidariedade. Meninas, vocês ficaram ainda mais lindas, ainda mais belas, tá? Hora do intervalo. Na volta a gente vai falar sobre o quê? Dicas para você economizar o gás de cozinha, porque vai subir o preço. A gente já volta. Você que está nos assistindo não preparou o seu almoço? Então, olha só, prepare-se.
porque tem aumento no preço do gás de cozinha. A Petrobras anunciou que a partir de hoje o preço médio do botijão de 13 quilos nas refinarias passará de R$ 24,06 para R$ 25,26. A estatal também anunciou o reajuste de 3% no gás industrial. Os preços são para pagamentos à vista e sem os tributos. A gente vai falar agora sobre dicas de como economizar. Eu recebo aqui no estúdio o presidente do Movimento das Donas de Casa e Consumidores do Rio Grande do Sul, o senhor Cláudio Pires Ferreira. Cláudio, obrigado pela sua participação aqui na RS Acontece. Boa tarde, Gabriela. Uma satisfação estar no teu programa. Cláudio, assim, né? Recebemos a informação desse aumento. Quando que já passa a vigorar para o consumidor? Nossa expectativa é que nos próximos dias ou amanhã ou depois de amanhã esse aumento já possa se refletir diretamente ao consumidor. E eu gostaria de aproveitar e trazer alguns dados. Em 2013, o botijão de 13 quilos custava em torno de R$ 41. No mês passado, já estava R$ 69,10. Isso daí dá uma alta de 55% em 6 anos. Em 6 anos. Se a gente for verificar que a inflação medida pelo IPCA no mesmo período deu em torno de 35%, a gente tem um aumento real do botijão de gás em torno de 55%, que é bastante, 20%, melhor dizendo, que é bastante expressivo. Isso no orçamento familiar pesa bastante, né, Cláudio? Muito. Por isso que a gente trouxe o senhor aqui para que nos traga dicas, né? Dicas básicas de como fazer para economizar o gás de cozinha. Perfeito. A primeira situação que a gente sempre indica, assim, é verificar, fazer a pesquisa, né? Porque de uma distribuidora para outra, certamente o consumidor vai encontrar preços diferentes. Então, e a internet auxilia muito nesse aspecto. Primeira questão é fazer a pesquisa de preços. Né? A segunda dica que a gente pode dar para o consumidor é verificar, por exemplo, na questão do regulador de gás. Né? Muitas das vezes há alguma fuga de gás e quando a gente está tratando desse produto, é importante que o consumidor tenha cautela. Então, verifique, né, a mangueira, verifique a questão também do regulador que pode estar dando algum vazamento, isso daí pode redundar um maior consumo de gás. A cor da chama também, né? Isso. A chama tem que estar preferencialmente azul. Se o consumidor notar uma chama um pouco mais amarelada, é sinal de que alguma coisa está desregulada no fogão. Então é interessante o consumidor, nesses casos, chame um técnico para poder avaliar mais corretamente a situação. O consumidor também pode fazer essa tomada de preços e se sentir lesado, se sentir, de repente, com preço muito alto, deve fazer uma denúncia no PROCON, por exemplo, também. Sem dúvida, sem dúvida. Para isso tem os PROCONs, para isso tem as próprias entidades civis. A gente está, desde 94, trabalhando sob regime de liberalidade de preços, né, nessa questão de gás e combustíveis. Mas, por exemplo, a gente tem agora, como tu bem falou, em torno de 5% de aumento. Se o consumidor verificar um aumento abusivo, e aí é interessante que ele possa fazer denúncia para que o PROCON da sua cidade, o PROCON do Rio Grande do Sul, possa atuar. Se é uma margem, se é um aumento muito superior ao que as refinarias estão praticando, pode eventualmente ser caracterizado um aumento abusivo. E aí vale então mais do que nunca a denúncia. Vale mais do que nunca a denúncia e o consumidor auxilia muito também para fiscalizar, né, porque os PROCONs sofrem com a carência de funcionários, então o consumidor tem um papel muito importante na fiscalização dos seus direitos, nesse caso, na questão de preços. Agora, falar em fiscalização é com vocês mesmos, né? O Movimento das Donas de Casa faz uma fiscalização muito forte e intensa sobre os preços, sobre os valores. De alimentos, produtos, o que chama a atenção, assim, de um aumento expressivo que vale a gente fazer um alerta para quem está em casa, Cláudio? Olha, por exemplo, várias situações, por exemplo, a carne tem variado muito de preço, né? E aí a gente divulga carne vermelha. A carne de gado, enfim, e aí é sempre interessante aquela alternativa. Por exemplo, se a carne de gado está com um preço muito elevado, muito pressionado, que o consumidor procure alternativas, procure o peixe, procure a carne de frango, para que ele possa tentar influenciar, porque o mercado continua com aquela mesma máxima, né? A lei da oferta e da procura. No momento que há uma grande procura naquele determinado produto e o fornecimento não acompanha, certamente a tendência é aquele produto ter um preço um pouco mais elevado. E o consumidor, constatando isso, é importante ele migrar para alguns produtos alternativos para que ele possa contribuir até para melhorar o seu orçamento doméstico. Isso sem falar também na hora de consumir, né? Tentar consumir de uma forma inteligente para que não sobre, né? Isso. E a gente tem notado, até pelas pesquisas que a gente tem feito, que o consumidor está procurando para fazer compras semanais.
Foi-se o tempo que o consumidor fazia aqueles ranchos do mês inteiro. Isso que eu ia lhe perguntar, se qual era o perfil ainda desse consumidor. Aquele rancho de que o gaúcho adora fazer um rancho, né? Para começar tem isso, que a gente tem essa tradição. Esse rancho já não é mais usual assim para o gaúcho. Não é mais usual, né? Por várias questões, né? A questão da própria economia, a questão dos orçamentos familiares estarem muito pressionados com essas altas generalizadas de preço. Então, o que a gente tem verificado é que o consumidor está procurando consumir, né, aqueles produtos que ele vai consumir na semana. Então, ele compra no início da semana aqueles produtos que ele vai consumir ao longo daquela semana, para justamente até ter um melhor equilíbrio do orçamento, porque no momento que ele faz o rancho do mês, ele já se descapitaliza um pouco. Né? Isso não é muito positivo para o seu orçamento doméstico. O consumidor deixou de comer alguma coisa, de saborear algum produto que vocês observaram, Cláudio? Olha, sempre esses produtos que estão com preço mais pressionados, com uma alta um pouco mais elevada, o consumidor a gente tem notado que está botando um pouco de lado. Tipo né? quais? Carne, ovos, né? Por exemplo, o pão. Né, o pão muitas das vezes com a alta do trigo, que o trigo é um produto que vem majoritariamente de fora, né, no momento de alta do dólar isso daí influencia no pão, então o consumidor está se adequando a essas questões, é importante, o consumidor brasileiro sempre teve muita criatividade, né, e nesse sentido não é diferente para fazer as compras, para ver o seu orçamento doméstico. O fato é que tem que dar uma segurada, porque não está fácil para ninguém, né, Cláudio? Isso de qualquer forma. E o consumidor, então, quando vai no supermercado, quando vai se abastecer das mercadorias, dos alimentos, enfim, ele tem que pensar, ser racional. Essa é uma dica que sempre é valiosa, né? Essa é uma dica valiosa, assim, e na medida do possível procurar evitar levar os filhos para fazer compras. Isso é um problema, né, Cláudio? Muitas das vezes não é possível, tem que levar os filhos, mas se puder não levar, porque a gente sabe que o filho normalmente pressiona para adquirir aquele determinado produto que ele viu na propaganda da televisão, enfim, isso daí não contribui, né, para um orçamento um pouco mais racional, vamos dizer assim. Cláudio, muito obrigada pela sua presença aqui no RS Acontece. A gente sempre tem uma boa fonte com o movimento das donas de casa, porque vocês estão sempre observando, né, e conseguem nos trazer essas informações e fazer esse alerta para quem está em casa. Obrigada, Cláudio, pela sua presença aqui. Obrigado, Gabriela, eu que agradeço o convite. Todo mundo economizando também gás de cozinha a partir de hoje, hein, gente? Bom, nós ficamos por aqui, o resto acontece. Você tem outras notícias às 10 para as 7 da noite no Band Cidade comigo. E a gente se vê então daqui a pouco, às 10 para as 7, com outras informações. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.